áudio para gravar meus pensamentos, meus momentos depressivos. Estou fazendo isso apenas para coletar pensamentos aleatórios, pensamentos diversos e poder tentar organizar em algum momento. Bom, estava pensando sobre derrotas. Às vezes eu tenho uma certa fixação, não seria necessariamente uma fixação, mas eu pondero sobre a questão da derrota. Eu lembro que uma vez eu estava vendo recordes, estatísticas sobre resultados de competições esportivas. Em específico, eu estava vendo, se eu não me engano, era sobre o UFC. E dentre aqueles vários lutadores bem-sucedidos, tem aqueles que acumularam mais derrotas que vitórias. Eu me esqueci o nome da pessoa, mas ele me chamou a atenção porque ele tinha, assim, nada muito exagerado, mas era como se fosse, assim, digamos, 11 derrotas e 2 vitórias. Algo assim, o número de derrotas era bem maior, mas não era algo avassalador, tipo, sei lá, 50 derrotas, algo do tipo. Então, eu fiquei pensando nele porque, apesar do número alto de derrotas, ele também conseguiu angariar 2 vitórias. As 2 vitórias eu lembro mesmo, ele teve 2 vitórias, só não lembro se 11 foram um número de derrotas. Então, poxa, eu fico pensando, o UFC é uma coisa meio complicada, porque é um esporte de combate físico e as pessoas se machucam mesmo, se machucam e se tu tá ali naquele esporte, eu imagino que tu vai querer vencer mesmo, porque se tu não vencer significa que tu vai levar porrada. Eu acho que em outro esporte, né, claro, ninguém gosta de perder, mas em outro esporte, sei lá, um futebol, né, o cara leva uns gols, né, ele vai para casa, tudo bem, pelo menos ele vai de rosto limpo, o lutador do UFC vai com a cara toda roxa, ensanguentada. Então, eu primeiramente admiro, né, a coragem do lutador, de mesmo ele naquela situação já provavelmente acostumado a estar, né, apanhando, ele deu literalmente a cara a tapa e foi lá. Ele disse: olha, talvez é o que eu gosto, é o que eu preciso para viver, é meu emprego, e eu vou encarar essa, né? Mesmo sabendo que eu não ando tendo bons resultados. E ele apanhava, perdia, se machucava, e algo ruim machuca também um pouco o ego, né? Eu lembro, eu brigava, até quando eu tinha assim uns 12 anos no máximo, apanhava, né? Mais apanhava que batia, né? E é um saco, né? A gente dói assim dentro da gente levar a pancada, a gente se sente menos homem, se sente incapaz, coisas do tipo. E ele estava fazendo isso direto, provavelmente com um grande público olhando, né? E tudo, né, minuciosamente registrado. Olha, fulano de tal apanhou tal dia para esse outro aqui. Então, com certeza minhas derrotas, né, ninguém viu, mas a dele a galera viu e tudo mais. Ele deve ter ganhado os trocados dele, claro, ninguém faz isso de graça. Mas assim, também não quer dizer que seja algo legal, que seja um dinheiro que venha fácil. Mas eu quero falar um pouco sobre as 2 vitórias que ele teve, que claro, não acompanhei a luta, só vi lá as estatísticas. Apesar de ele, né, estar acostumado a ser derrotado, durante 2 vezes ele obteve êxito. E naquele mar de resultados ruins que você tem, acho que isso se destaca muito na memória da própria pessoa. Ele pode estar pensando: nossa, apanhei tanto, dia tal, dia tal. Ah, mas teve aquele dia, porra, aquele dia eu me superei, porra, eu lutei muito bem, foi muito legal, deu uma variada na minha vida, porra, foi legal levantar o braço, posição de vitória, porra, ver lá o anunciante, porra, falando o meu nome, né, me tratando como vencedor. É legal, acho que são esses
pequenos momentos que às vezes você não tá legal e para você ter na sua memória uma coisa muito bacana, uma lembrança muito bacana de uma ou outra vitória que você teve. Eu estava pensando recentemente, né? Eu tô falando disso porque eu pensei recentemente assim, poxa, não tá legal isso ou aquilo. Mas aí, cara, eu tenho o meu passado aqui comigo, dentro da minha cabeça. Eu posso sempre lembrar, sempre me transportar para aquela época, que foram poucas épocas, mas eu acumulei coisas boas também. Também acumulei coisas boas comigo, isso foi muito legal. E é um pouco reconfortante saber que você pode parar, né, assim, sentar, deitar, ou até ficar em pé, caminhar e lembrar dessas coisas. Eu acho que é meio difícil você dar um conselho para alguém que está depressivo. Né? Se eu fosse dar para alguém, é a primeira coisa que eu pensaria, né? Já ficaria um pouco envergonhado, porque eu ia dizer, estou te dando um conselho para te ajudar com a tua depressão e eu também sou depressivo. Né? Seria tipo sujo, falando do mal lavado. Mas, então eu diria que não seria assim um conselho, mas assim compartilhar experiências de uma maneira que possa ajudar alguém que esteja assim. E no meu caso, seria essa, cara. Você vai vivendo, você vai apanhando, mas às vezes você tem aquelas vitórias. Esses momentos são bons. Talvez, eventualmente, né, esse tanto de derrota, com uma ou outra vitória, talvez te ajude a entrar em forma, assim, não seria entrar em forma, mas talvez te ajude a dar uma inspiração para que você encontre alguma coisa, alguma saída ou algum modo de agir que possa te trazer um pouco mais de vitórias e um pouco menos de derrotas. Isso seria um cenário bem positivo, bem otimista. Porém, claro, a gente sabe que nem sempre a vida ela é otimista com a gente, às vezes não dá certo. Então eu digo, ainda assim, mesmo no cenário negativo, dizer, pô, cara, ainda assim eu continuo perdendo mais do que ganhando. O importante é que de vez em quando você vai ter sua vitória. Meu amigo, eu diria isso, você vai ter sua vitória, você vai ter aquele momento que você vai estar bacana. E quando você não estiver bacana, você vai poder lembrar desse momento. Seria uma forma de te dar forças para seguir em frente. Né? Eu espero que eu sempre consiga lembrar disso. Né? Nem sempre eu tenho esses momentos para poder ficar quietinho, pensar e refletir. Mas outra dica que eu dou para vocês é que vocês tenham esses momentos um pouquinho só, né? Não de uma coisa depressiva, assim, não vai ficar num local depressivo. Tente pegar um lugar, nem que seja ligeiramente iluminado, se você puder caminhar num lugar bacana, ficar num lugar bacana, onde as pessoas não te incomodem, onde, sei lá, bata um vento, onde tenha uma iluminação bonita. Tenta encontrar assim o melhor lugar, né, dentro ou fora de casa, o melhor lugar que você puder, dentro da sua capacidade, da sua limitação, né, que pô, nem todo mundo consegue qualquer lugar, a hora que bem entende, isso é perfeitamente compreensível. Mas tenta aí o melhorzinho lugar que neste momento aí, nas suas capacidades, você conseguir encontrar, dá uma pensada assim nas coisas boas, tenta lembrar dos bons momentos e foca um pouco neles e te renova assim para aguentar as porradas e torcer para que em breve você tenha logo uma nova vitória. Fiquem com Deus e até mais.